Certo, vamos mergulhar nisso. Boas-vindas a esta análise. Hoje nós vamos embarcar numa jornada intelectual simplesmente fascinante. A ideia aqui é estruturar um grande diálogo, sabe? Um debate profundo entre duas das visões de mundo mais impactantes e influentes de toda a história da humanidade. De um lado, temos o cristianismo e o seu conceito super denso do logos, do outro, a sabedoria milenar e fluida do taoísmo. E olha, o objetivo da nossa apresentação hoje definitivamente não é escolher um lado ou apontar um vencedor. A intenção é colocar essas duas perspectivas majestosas, lado a lado, na mesma mesa, para a gente entender profundamente como cada uma delas enxerga a realidade, a ciência e o próprio sentido da existência humana. No mundo moderno, que muitas vezes parece tão ansioso e polarizado, compreender essas matrizes de pensamento é, sem exagero, absolutamente crucial para a nossa própria busca por propósito. Para manter tudo bem organizado, o nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes principais. Primeiro, a origem, onde vamos falar de cosmologia. Segundo, ação e sofrimento, entrando de cabeça no campo da ética. Terceiro, biologia e ordem. E, por fim, a nossa parte 4, com a conclusão e síntese. Isso ilustra brilhantemente a diferença fundamental que vai servir de base para toda a nossa apresentação. Quando a gente observa bem a essência de ambas as visões, o contraste é espetacular. A tradição cristã, por exemplo, está totalmente ancorada na revelação, na história e na crença inabalável em um Criador pessoal e transcendente, alguém que interage ativamente com a criação. Em total contraste, o taoísmo não busca essa figura central criadora. Em vez disso, ele foca inteiramente na harmonia com o fluxo universal, impessoal e imanente. Basicamente, é a distinção clássica entre um universo construído intencionalmente por uma vontade e um universo que pura e simplesmente flui. Então vamos lá. Round 1. A origem. A nossa exploração sobre a cosmologia. Afinal de contas, de onde veio o universo? Essa é, de longe, a pergunta mais antiga e mais profunda que a humanidade já se fez. De onde nós viemos? Tudo o que existe ao nosso redor foi fruto de uma criação com uma intenção clara e absoluta? Ou será que nós estamos observando uma emergência cósmica espontânea que nem sequer precisou de um gatilho inicial para acontecer? Pelo prisma cristão, a resposta é categórica e teologicamente muito bem estruturada. O argumento principal aqui é que a ciência moderna, através de descobertas gigantescas como o Big Bang e as leis da termodinâmica, apontam que o universo teve inegavelmente o início no tempo. E pensem bem, se existe um começo, exige-se logicamente uma causa que opere fora desse tempo e espaço. O teólogo João Calvino, por exemplo, descreveu que existe um sensus divinitatis, ou seja, um senso inato de divindade dentro da humanidade, exatamente porque nós fomos criados à imagem desse ser supremo. Um ser que, por definição, se apresenta como eu sou o que sou. Para o apologista cristão, coisas como a complexidade irredutível do cosmos e o ajuste fino absoluto das leis físicas da natureza são, estatisticamente impossíveis de acontecerem por puro acaso. É mais ou menos como tentar equilibrar um lápis perfeitamente na ponta dele durante um terremoto. A probabilidade é literalmente nula, sem uma mão firme ali para segurar a estrutura. Essa visão defende com unhas e dentes que o universo não é um acidente de percurso, mas sim um projeto intencional que requer um arquiteto, uma mente pessoal e altamente racional que a teologia chama de logos. Não é só uma força cega batendo por aí, é uma inteligência ativa. Mas, quando a gente vira a nossa lente lá para o Oriente, toda essa rigidez arquitetônica dá lugar a uma resposta inteiramente pautada na fluidez. No pensamento do taoísmo, buscar a causa exata do universo é meio que como tentar encontrar o arquiteto de uma árvore. Não faz sentido. O universo não é visto como uma casa que foi construída tijolo por tijolo, mas sim como um imenso organismo vivo que respira. E isso nos leva a um conceito lindo chamado Ziran. É a ideia de uma vacuidade fértil, um estado de naturalidade pura, de onde tudo, tanto ser quanto não ser, simplesmente emergem de uma maneira totalmente espontânea. E nessa perspectiva, que é fascinante, o pensamento taoísta pode até olhar para algo moderníssimo, como a física quântica, para ilustrar o seu ponto, notando que o observador e a coisa observada estão profunda e intimamente interconectados em um nível fundamental. Para eles, não existe um relojoeiro que fica lá fora separado das engrenagens. Existe apenas o tal, esse fluxo perfeito, contínuo, de pura potencialidade, que passa para o estado de manifestação sem precisar de uma voz de comando inicial, sem ninguém para dar a largada. Então, o ponto crucial é exatamente este. O embate entre o universo compreendido como um projeto hiperestruturado por um arquiteto todo-poderoso,
o logos, versus o universo compreendido como um organismo autossuficiente, espontâneo, movido pelas águas do Tao. Resumindo a obra, de um lado, o projeto exato de uma mente brilhante, do outro, um rio abundante que flui eternamente. O que nos leva ao nosso segundo tópico. Round 2. Ação e sofrimento. A nossa entrada na ética. Se a gente der um passo atrás das grandes abstrações cósmicas e focar direto na realidade humana de cada dia, fatalmente nós vamos esbarrar na dor. Qual é a verdadeira natureza do mal e do sofrimento? E a partir disso, como a humanidade deve agir? É nesse exato momento que a filosofia desce do pedestal das ideias puras e passa a ditar as regras de como a gente lida com as angústias práticas, moldando totalmente a nossa ação no mundo. A visão cristã aborda esse problema através de uma estrutura moral muito, mas muito proativa. Existe um conceito filosófico clássico chamado de privatio boni. O que isso significa? Significa que o mal não é uma força autônoma, uma energia com substância própria. Na verdade, ele é a ausência, a privação do bem, exatamente como uma sombra não tem matéria real, sendo apenas a falta da luz. Na filosofia cristã, o fluxo atual do mundo está corrompido, e isso é resultado direto do livre-arbítrio humano. Então, o mal é encarado como uma quebra gravíssima na ordem moral do universo e não apenas como um aspecto normal e aceitável da paisagem em que vivemos. E justamente porque essa ordem original está quebrada, a resposta cristã rejeita de cara qualquer forma de fatalismo passivo. O imperativo ético aqui é agir, é arregaçar as mangas para buscar a redenção. É preciso consertar aquilo que foi corrompido. E tem um detalhe histórico aqui que é super interessante de notar. Essa premissa de que o mundo precisa ser ativamente melhorado e curado serviu como uma inspiração direta para impulsionar o desenvolvimento da própria ciência médica no Ocidente e também de vários movimentos por justiça, sempre seguindo aquele exemplo prático de intervenção de Cristo. Do outro lado da moeda, a sabedoria oriental soa um alerta profundo contra essa nossa mentalidade intervencionista. É aqui que brilha o conceito de Wu Wei, que pode ser traduzido literalmente como não fazer ou como uma ação não forçada. A sabedoria taoísta, que, inclusive, encontra ecos surpreendentes lá nas ideias do filósofo ocidental Heidegger sobre o deixar ser, nos adverte de algo sério. Ela diz que esse desejo humano tão obstinado de querer melhorar as coisas e impor a nossa vontade sobre a natureza é, por uma enorme ironia, a principal fonte do caos e do próprio sofrimento. O pensamento taoísta traz isso de uma forma poética, com uma metáfora que é simplesmente deslumbrante. Eles dizem que tentar moldar o mundo à força é igualzinho a tentar esculpir a água. Qual é o resultado prático disso? A gente só consegue deixá-la toda turva. Então, em vez de focar na obsessão de consertar ativamente o ambiente exterior, o taoísmo ensina que nós deveríamos emular a água, que nutre e beneficia tudo por onde passa, sem competir com nada. É a busca sincera pelo retorno ao que eles chamam de pu, aquele estado de natureza totalmente original, como se fosse um bloco de madeira que ainda não foi esculpido, totalmente livre da imposição de regras ou mandamentos externos. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve nesse contraste conceitual lindíssimo. Aqui, de um lado, temos o impulso forte e incansável da redenção cristã, que olha para a realidade e decreta com firmeza: isso precisa ser consertado. E, contrastando diretamente com isso, temos a profunda e pacífica sabedoria do retorno taoísta, que olha para essa mesmíssima realidade e propõe mansamente: nós precisamos voltar a fluir em harmonia com isso. É, literalmente, o ímpeto da intervenção heróica de um lado contra a sabedoria silenciosa da não interferência do outro. Chegamos ao round 3, biologia e ordem. Vamos conversar sobre ciência e ontologia. Quando nós começamos a investigar a fundo a impressionante, a gigantesca complexidade da vida, indo desde os vastos ecossistemas do planeta até o código escondido numa microscópica fita de DNA, o que a gente está realmente vendo ali? Será o grande triunfo de um propósito intencional e de um design magistral, ou apenas a mágica natural e contínua da auto-organização? Nessa questão, o argumento cristão mergulha fundo na ideia de informação. A biologia contemporânea já revelou que o DNA não é só um monte de química misturada. Ele é um código genético rigoroso, ele é literalmente informação pura. E dentro de toda a nossa experiência no mundo natural, informação complexa só surge a partir de uma inteligência.
Apoiada na teleologia atomista, que é aquela ideia de que as coisas na natureza tendem e apontam para um fim específico, a visão cristã argumenta que a ciência só é racional e compreensível porque uma inteligência suprema estruturou as bases do universo. A nossa mente só consegue desvendar as leis da natureza precisamente porque a nossa própria inteligência é um reflexo direto dessa razão divina que escreveu o código em primeiro lugar. Em um contraste absoluto, a resposta taoísta descarta de imediato a necessidade dessa instrução externa. A informação genética aqui não é lida como um grande manual de instruções escrito de cima para baixo por um monarca cósmico, sabe? Em vez disso, numa sacada que se alinha maravilhosamente bem com a cibernética moderna e a teoria dos sistemas, a biologia é enxergada como a emergência pura da auto-organização de baixo para cima. O universo não funciona na base de leis autoritárias ditadas. Ele opera mais como uma sinfonia imensa. Acontece por ritmos, por padrões de interferência. É a eterna e delicada dança entre o yin e o yang. Para eles, o excesso de análise intelectual, na verdade, só serve para ofuscar aquela verdade última que precisa ser sentida como um ritmo natural e não friamente dissecada num laboratório. E quando a gente condensa todo esse debate científico em um único slide, o quadro fica cristalino. A teleologia inteligente argumenta a favor de um universo que é regido por leis lógicas e, por tabela, necessita da figura de um legislador. Já a auto-organização natural concebe um universo que é, em si mesmo, vivo, guiado por ritmos inerentes e absolutamente espontâneos, que vão, sozinhos, encontrando seu próprio equilíbrio dinâmico. O que nos traz, finalmente, ao nosso Round 4, a nossa grande conclusão e síntese. Agora, o que é realmente interessante aqui é avaliar a essência mais pura, mais destilada dessas duas visões monumentais. O cristianismo tem a sua culminação máxima na ideia de que a verdade suprema não é uma força invisível, mas sim uma pessoa, o Cristo, que de forma muito contundente rasga o tecido da história humana para realizar um resgate ativo da nossa imperfeição. É a filosofia afirmativa e proativa do sim à vontade de um Deus pessoal. O taoísmo, de forma magnificamente diferente, afirma que a verdade não exige absolutamente nenhum resgate vindo de fora. A verdade é um caminho, o Tao, e exige, pura e simplesmente, um despertar de consciência para o absoluto que já está vibrando livremente em cada minúsculo átomo deste universo. É a filosofia serena do assim, que abraça e aceita a natureza das coisas exatamente como elas já são. E isso nos deixa com um pensamento final que com certeza vai ficar ecoando na cabeça de todo mundo muito tempo depois dessa análise. A grande pergunta é: a verdade suprema que rege toda a nossa realidade, no fim das contas, depende de um resgate heróico vindo lá de fora? Ou trata-se de um silencioso e profundo despertar interno para o fluxo que já está aqui, presente em nós? É uma reflexão simplesmente monumental. Quero agradecer demais a companhia de todos nessa apresentação. A nossa maior expectativa é que todo esse mapeamento organizado tenha realmente clareado essas ideias incríveis e inspirado uma curiosidade ainda maior para que a gente continue investigando esses grandes mistérios da vida. Um grande abraço e até a próxima!